Fala pessoal, mais um episódio do Pergunta aí Podcast. Eu me chamo Jonas, tenho 12 anos e estudo na Escola Teresa Martins Brito. Hoje eu vou falar sobre um tema culinária e hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui. Obrigado pelo convite, Miguel. Eu sou Felipe Kinderman, chefe de cozinha, trabalho na área de eventos, consultoria para bar e restaurante e eu chamo de blogueiragem. Faço alguns conteúdos para a internet, algumas marcas. E, mais uma vez, obrigado pelo convite, por estar aqui para a gente trocar essa ideia. Agora eu vou fazer umas perguntas para você. Com quantos anos você pensou e disse, vou entrar no ramo da culinária? Eu comecei a cozinhar tarde e entrei tarde já no ramo da gastronomia. Eu fiz engenharia civil, trabalhei por 8 anos na parte de obra e com 29 anos eu acho que eu comecei a cozinhar. E entrei para a cozinha já com 32 anos profissionalmente. Então, estou profissionalmente na cozinha há quase 7 anos. Como você lida com a pressão e o ritmo acelerado? Eu lido bem, eu digo que eu lido muito bem com a pressão. Então, eu gosto de estar sob pressão. Então, é um ambiente que para mim é confortável, mas é um ambiente estressante, é um ambiente quente, é um ambiente que tem que ter cuidado, mas é um ambiente bem difícil, assim. Mas eu gosto dessa pressão, dessa dinâmica da cozinha. Gosto muito, pra falar bem a verdade. Como você reage e resolve a situação quando um cliente devolve um prato com reclamações? Primeiro, a gente refaz o prato, né? Tenta entender qual que foi o erro que aconteceu. Às vezes não existe erro, mas a gente tenta, da melhor forma possível, contornar essa situação que fique bom para casa, né? Que a gente não fique trocando prato sem motivo, mas também entender o ponto de vista do cliente, atender a expectativa, porque às vezes a expectativa não foi atendida. A gente tem que refazer esse prato e tentar entender qual foi a expectativa e o que a gente falhou nessa ou comunicação, ou na execução, ou qual foi o erro que a gente cometeu e não voltar a repeti-lo. Se tivesse que escolher apenas um prato, qual seria? Difícil, né? Se for, eu divido isso em dois grandes temas, assim. O que eu gosto de comer e o que eu gosto de servir. O que eu gosto de servir não é necessariamente o que eu gosto de comer. Então, todo mundo acha que eu como só prato montado, prato bonitinho, não. Eu gosto de comer coisas mais simples, eu gosto muito de comida de rua. Então, se fosse um prato para me escolher para minha vida, hoje seria um hambúrguer, eu acho. Mas isso vai mudando muito de épocas em épocas. Mas hoje eu acho que é um hambúrguer, acho que é o prato que levaria para a vida. E para servir, seria um belo steak com um purê bacana, um molho bem feito e alguma decoraçãozinha, assim. Acho que não pode faltar no portfólio. Qual foi o maior erro que você já cometeu na cozinha? Nossa, pergunta difícil essa. Cara, acho que foram muitos erros, acho que a gente sempre erra, mas o desafio é o quê? Superar os erros. Mas o maior erro acho que foi me ficar confiante demais. Eu acho que às vezes a gente acha que tá tudo certo e quando vê, ainda mais a gente que trabalha com evento, que a gente não tem todo. Quando a gente está num ambiente de restaurante, é uma coisa. As coisas são muito mais controladas, tu tem a estrutura que tu já conhece. Quando tá no evento, muitas coisas não estão dentro do teu controle. Então, às vezes chove, a estrutura tá com uma goteira, ou tem muita novidade. Então, às vezes, subestimar que tá tudo certo acaba te trazendo uns prejuízos grandes dentro do evento. Quais habilidades são essenciais para quem quer trabalhar no ramo da gastronomia? Paixão, acho que é o primeiro, porque é um ambiente estressante, é um ambiente que remunera pouco. Tu trabalha em dias que normalmente as pessoas estão se divertindo, então acho que a primeira coisa que alguém quer trabalhar com gastronomia é paixão. E a outra é a humildade de saber servir. Acho que muita gente entra na cozinha com ego alto, achando que vai ser um chefe, que vai ver o que ele vê no MasterChef lá. E verdade, gastronomia é servir aos outros. Então, se tu não tiver paixão em servir, não é melhor nem começar. Como a rotina de um profissional de gastronomia no dia a dia? Então, a minha rotina é um pouco diferente dos profissionais em gerais, porque eu trabalho tanto com o evento e tanto com a consultoria. Então, eu misturo essas duas rotinas. Mas a rotina de um profissional só de cozinha é uma rotina que ela é desgastante, porque a gente trabalha normalmente nos dias que o pessoal está se divertindo.
Então, o dia que tu mais vai trabalhar vai ser no sábado e no domingo, ou na sexta, dependendo. E os dias que mais festivos são os dias que tu vai trabalhar mais ainda. Então, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, são Dias dos Namorados, são os dias que mais vão te exigir profissionalmente. Então, é uma rotina que é de sacrifício, digamos assim, porque nesses momentos especiais vai ser o dia que tu mais vai precisar entregar. Que conselho você daria para um jovem que quer começar na cozinha ou até tornar a culinária uma profissão? Estudar bastante, não precisa ser o ensino formal de faculdade, porque a cozinha, eu sempre falo que é um trabalho artesanal. Então, tu tem que praticar, é um trabalho manual, né? Tem que praticar muito para ficar bom. E tu tem que estudar, ter referência, buscar gente que cozinha melhor que tu, para conseguir crescer dentro da profissão. Então, estudar eu acho que é o começo assim de tudo. E hoje o acesso à informação está muito mais fácil. Então, na internet, no YouTube, nos podcasts, a gente consegue ter muita informação e buscar ela e não achar que tá preparado. Então, sempre buscar estudar, acho que é o melhor caminho para. E a gastronomia é bem ampla, né? Então, tem vários caminhos, várias vertentes que tu pode trabalhar. Então, testa todas as vertentes, se é restaurante, se é evento, se é crítica gastronômica, se é montar receita. Tem várias opções. Então, procurar entender tudo que é a gastronomia primeiro e praticar e estudar muito. Qual foi o prato mais desafiador já que teve que criar? Prato mais desafiador. Eu tenho um pouco de dificuldade quando o pessoal fala em criar prato. Normalmente o pessoal não cria, a gente não cria prato, a gente adapta os que já tem, usando as técnicas que já existem e faz uma versão nossa. Criar prato, eu acho que é um pouco de arrogância, digamos assim, porque a gente está adaptando as técnicas que já existem. Mas o mais desafiador, para mim, acho que não vou dizer que foi o mais desafiador, mas foi o mais emblemático para mim. Eu sirvo um prato que ele tem uma casquinha preta, que é um crocante de arroz negro. Eu levei 3 anos para conseguir acertar ele, de descobrir a receita, porque não é um prato que tu acha em qualquer livro, não acha na internet. Então, eu demorei muito tempo para achar essa receita, para conseguir fazer, executar, e hoje eu faço ela bem. Mas eu levei 3 anos para conseguir fazer essa. É uma casquinha bem simples, assim, pretinha, mas eu levei 3 anos para conseguir fazer ela. Quando você abriu seu restaurante? Eu não tenho restaurante. Hoje eu trabalho com eventos, né? Então eu faço aniversário, casamento, normalmente nos lugares de festa. Eu dou aulas de gastronomia no espaço que eu tenho. Workshop de massa fresca, risoto, carne, hambúrguer, de uma infinidade de coisas. E dou consultoria para vários restaurantes. Mas hoje eu não tenho um restaurante fixo que abre a porta todo dia. Então, desculpa. Como, é, com- como você desenvolveu o seu primeiro prato? O primeiro prato foi para agradar uma namorada. Eu comecei a cozinhar, porque eu comecei a namorar com uma menina, e eu morava em Navegantes, na época de obra, eu trabalhava na obra em Navegantes, e eu tinha começado a namorar e essa menina ia me visitar. Eu pensei, preciso apresentar alguma coisa decente para ela, né? Daí eu fui começar a pesquisar. Daí pesquisei. E uma coisa que chamou a atenção é que as coisas não batiam. Então, tipo, tinha uma receita de, vamos supor, risoto, que era uma coisa, e outra receita de risoto que era coisa completamente diferente. Isso começou a me chamar a atenção. Qual que é o certo, qual que é o errado. Daí eu comecei a pesquisar o que era o quê, como é que funcionavam as coisas, e aí eu comecei a cozinhar. O primeiro prato que eu fiz foi um salmão grelhado. Se você tivesse que escolher outra profissão, você escolheria a culinária ou outra profissão? Eu acho que eu comecei a vida já com outra profissão, né? Que foi a engenharia. Gosto dela bastante, sempre amei o que eu fiz na engenharia. Só que a cozinha eu acho que me preencheu mais. Então hoje, se fosse para fazer outra coisa, eu voltaria para a engenharia. Mas não me vejo hoje fazendo outra coisa a não ser cozinhar. Sempre brinco que hoje eu vivo para cozinhar e cozinho para viver. Qual foi o processo de virar um chefe? Então, o meu processo foi um pouco diferente do habitual. Eu comecei fazendo alguns pratos na internet e o pessoal começou a gostar, começou a ter audiência e o pessoal do MasterChef me chamou para participar de 2 edições. Eu fui lá para fazer os testes, passei em algumas e isso começou a me despertar. Daí eu comecei a continuar cozinhando, estudando, mas sempre nunca pensando em virar um chefe de cozinha ou trabalhar com isso. E
nesse processo o pessoal começou a ver e o meu tio tinha um restaurante lá em São Martinho e ele ia fazer um casamento um pouco diferente do que ele estava acostumado. E ele perguntou, Felipe, tu me ajuda a montar um cardápio, fazer uns pratos diferentes para esse casamento? Eu falei, cara, ajudo. Eu fui, ajudei ele a montar esse menu e daí no dia ele falou, cara, preciso de ajuda aqui. Daí fui, ajudei ele a montar, então foi a minha primeira experiência dentro de uma cozinha. Daí o menu deu certo, a gente foi aprovado no casamento e ele me chamou pro segundo. Daí uma cliente dele lá de São Martinho ia receber algumas pessoas em casa e queria servir algo diferente. Ela perguntou pro meu tio se ele fazia, ele falou que não, mas que eu poderia fazer. Era para 10 pessoas, se eu não me engano, na época. Daí ela me ligou, eu falei, cara, não é o que eu faço, mas posso te ajudar. Ela, quanto que tu cobra? Assim, eu vou pelo vinho. Daí fiz um menu, servi, todo mundo, o pessoal gostou. E dali outro viu, perguntou se eu fazia, daí começou a virar o hobby começou a virar uma profissão. Daí foi pegando desafios maiores, quantidades maiores e nesse meio do caminho fui me profissionalizando. Nessa, nessas experiências aí com os clientes eu fui me profissionalizando no caminho e hoje estou aqui. Mas foi bem empírico, assim, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa estudada. As oportunidades foram aparecendo, eu fui abraçando, sempre me desafiando, sempre tentando entregar o melhor e fui construindo a minha carreira nesse processo. Qual a sua inspiração para criar um cardápio? Então, depende muito. Eu acho que a gente tem que entender muito o contexto. A comida não é só o que tu quer servir, mas o que o pessoal quer comer e aonde ele vai comer. Então, a gente entender quem é teu público, entender aonde tu tá, porque, querendo ou não, as pessoas vão... tu vai servir as pessoas, como eu falei lá no começo. Então, tu tem que entender as pessoas que tu vai servir. Tem que entender os gostos delas, tu tem que entender... Claro, sempre botando a tua identidade, sempre botando as tuas técnicas, mas tu tem que, primeiro de tudo, é entender quem tu vai servir. Senão, tu vai ficar muito só a tua cozinha, só o teu ego e pouco os clientes. Então, é entender o que quem vai receber a tua comida espera, expectativa e tudo mais, para daí sim montar um cardápio. Qual é o prato mais vendido que tu já o fez e gostaram? O pudim. Desde que eu comecei a cozinhar, até trouxe alguns para vocês aqui, ó. E desde que eu comecei a cozinhar, foi um dos primeiros pratos que eu fiz. E sempre foi algo unânime, assim. Todo mundo gosta, todo mundo elogia muito, todo mundo quando me encontra, fala, o teu pudim. E durante muito tempo, eles pediram, Felipe, quando é que eu vou conseguir comer teu pudim? E só consegui comer em evento. Daí agora a gente criou essa embalagem no copinho americano, vedadinha, dura 30 dias na geladeira. E até eu botei o melhor pudim escrito. E é o prato, acho que hoje, um prato mais emblemático da minha cozinha é esse pudim no copinho. Faz bastante sucesso e é feito com baunilha natural. Então é um clássico da minha cozinha. E tu, quer cozinhar também? Quero. Mas pretende ser profissional? Qual que é a tua visão de cozinha? Minha visão é... Eu sempre falei para minha mãe que sempre queria ter um restaurante. Ele sempre fala... Você vai conseguir, você vai se tornar um chefe profissional. E hoje eu tô vendo que eu posso, como você conseguiu. Não, com certeza tu pode. E aí que tem duas coisas bem diferentes aí. Ser dono de restaurante e ser chefe de cozinha. São duas coisas bem diferentes. Daí tu pode começar pelo restaurante e ser um chefe de cozinha. Mas o ideal, na minha visão, claro, né, é primeiro tu se tornar um chefe, depois tu montar o teu restaurante. Porque para ser dono de restaurante, tu tem que ser empresário. Para ser chefe de cozinha, tu tem que ser cozinheiro. Então tu vai se tornar um cozinheiro, tu vai ser um chefe de cozinha. Chefe de cozinha, tu consegue ser um empresário que vai ter o seu restaurante. E não tem faculdade, não tem nenhum curso que te dê um diploma de chefe, te dê um cargo de chefe. Porque o chefe não é uma profissão, o chefe é um cargo. Então, quando tu estiver na tua cozinha comandando uma equipe, você vai ser o chefe de cozinha. Fora isso, tu é um cozinheiro. Então, tu vai estudar para ser um cozinheiro. Daí, sendo cozinheiro, quando tu estiver chefiando uma equipe, você vai ser chefe de cozinha. E o que tu gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar pizza. Tu falou ali. E
Tu aprendeu a fazer a massa com quem? Aprendeu sozinho, procurou na internet? Eu aprendi com minha mãe. Que legal. Ela me ensinou a fazer bolo, pizza e comida. Sempre aprendi essas coisas com ela. E então a tua mãe cozinha bem. Cozinha. Aí, a coisa que eu me falo, a cozinha, ela une as pessoas. Então, provavelmente uma das maiores memórias que tu vai ter com a tua mãe vai ser a cozinha. Então, é algo que a gente tem que praticar em casa. A gente tem que saber cozinhar para conseguir, sobreviver e outro, para criar laços. Acho que é o jeito mais fácil de criar laços com as pessoas é através da cozinha. E o que mais tu gosta de cozinhar? Uma das comidas que eu mais gosto de cozinhar é hambúrguer. Hambúrguer é bom, né? E hoje, o que tu vê assim, fala, eu queria muito saber fazer? Eu sempre queria saber fazer aquelas tortas. Eu não sei o nome, é torta, alguma coisa. Tu gosta de doce, então, também? Gosta de fazer doce? É difícil o cozinheiro de salgado gostar de fazer de doce. São duas coisas bem diferentes, assim, na gastronomia. O jeito de fazer a cozinha salgada é um pouco mais empírica, tu consegue testar. E a cozinha doce é um pouquinho mais exata, tem que pesar tudo, seguir mais à risca as receitas. Então é um pouquinho mais... Não digo mais ou menos técnica, mas não tem tanto espaço para te criar. Daí, na salgada já tem bem mais. Lá no início tu falou que tu trabalhou com teu tio e você gostou e hoje você tá aqui como chefe e você quer ter seu restaurante ou não? Então, é uma pergunta que todo lugar que eu vou me fazem se eu quero ter ou não um restaurante, mas durante esse tempo, e principalmente com as consultorias, eu entendi que ter um restaurante é ser empresário. Quando tu tiver o teu restaurante, tu vai cozinhar menos e vai ser o mais empresário e menos cozinheiro. Hoje eu ainda quero ser mais cozinheiro, então hoje eu prefiro ainda fazer os eventos porque eu fico mais tempo na cozinha, eu cozinho mais. Se eu abrir o restaurante, eu vou ter que sair de dentro da bancada e ter que ir mais pro lado de planilha, pagar conta, imposto. Então, hoje ainda eu não quero isso. É um caminho que, sem volta, eu vou ter o meu restaurante um dia, mas hoje eu ainda quero ficar um pouco mais, como eu te falei, eu comecei tarde na cozinha, então eu quero ainda ficar um pouco mais de tempo com a barriga no fogão, para depois sim virar um empresário. Qual restaurante que você já foi que te chama mais atenção o cardápio? Então, uma experiência legal que eu tive em restaurante foi em São Paulo, com um chefe chamado Renato Carioni. Ele é um dos chefes que tem o maior currículo do Brasil, assim, cozinhou nos melhores lugares, que trabalhou fora, que tem o maior currículo da gastronomia brasileira é ele. E eu fui no restaurante dele e ele sentou comigo na mesa e serviu todos os pratos, explicou tudo. O nome dele, o restaurante dele se chama Cozi. E ele sentou comigo, explicou todos os pratos, finalizou alguns na minha frente. Então foi uma experiência bem legal, assim, uma troca muito bacana. E acho que a melhor lembrança que eu tenho de restaurante é desse momento. E tu? Qual restaurante que tu gosta de ir aqui na região? O nome dele mudou, mas eu chamo ele ainda de Baitacão. Tá? Ele mudou, ele tem um ar mais de família, eles cozinham ao ar aberto. Tu consegue ver a cozinha deles. E as comidas deles são muito gostosas. Você tem que ir lá pra provar. Vamos, com certeza. Eu conheço de nome, mas não fui ainda. E sabe fazer risoto, não? Não, Mas gosta? gosto, Quer aprender? quero. Dia 30 agora eu vou dar uma aula de risoto ali na minha cozinha e ensinar o pessoal a fazer risoto. E daí tá convidado para participar e aprender uma noite de. Daí eu ensino desde do básico, escolher o arroz, como fazer um caldo e até provar no final. Daí eu faço os alunos ali, né, fazem outro e no final a gente faz todo mundo junto. Daí depois eu converso contigo ali pra gente combinar esse rolê aí. Quando a tua família soube que você queria entrar no ramo da gastronomia, eles te apoiaram ou te negaram? Acho que todo mundo me apoiou bastante, na verdade. Algumas pessoas tiveram um pouco de desconfiança se eu estava fazendo certo, se eu não estava. Mas a minha família é muito apaixonada pela comida, assim. No meu espaço lá, que eu faço os eventos, na parede lateral tá a foto não, tá o desenho dos meus dois avós na parede, assim. E os meus dois avós que cozinhavam em casa. Então, desde pequeno, tudo na minha família era em volta da mesa. Então, acho que é algo que
tão presente, tão vivo na nossa família, não profissionalmente, mas no dia a dia da família, que todo mundo apoiou e as coisas foram acontecendo. Então eu tive muito apoio, assim, de todo mundo. Nunca foi algo que o pessoal torceu o nariz. Todo mundo me incentivou muito, assim. É, agora eu vou fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher um prato para te representar, qual seria? Um prato para me representar. De novo aquela história. Se para representar o Felipe, CPF sem a doma, eu acho que um hambúrguer me representaria, um churrasco me representaria muito bem. O Felipe, chefe de cozinha, daí já é outra história. O Felipe, chefe de cozinha, acho que esse crocante que eu te falei me representa bem. É um prato que demorei bastante para aprender. A apresentação dele é muito bonita, tem uns sabores diferentes, então acho que ele me representa bem. E o Felipe mais, digamos, da internet, o Felipe mais blogueiro, o Pudim eu acho que representa muito bem, assim. Então são três vertentes do Felipe, digamos. Você é mais do doce ou do salgado? 100% salgado, tanto para fazer quanto para comer. Faço doce por obrigação e o pudim eu acho que é a única coisa doce que eu realmente faço e gosto de fazer. O resto não, não gosto muito nem de comer, assim, não é uma coisa que eu peço numa sobremesa. Mas. E de fazer também não é a minha praia. Faço por obrigação. E tu, pelo que eu vi, é mais do doce, né? Do doce. Quando criança eu era mais de salgado, mas como eu comi tanto salgado, eu enjoei e fui pro doce. Então tu é mais de comer doce e de fazer doce também. Tô. Legal. Mas daí tu pretende ir pra área da confeitaria ou da cozinha quente ou dos dois? Eu conheço poucos chefes que fazem bem os dois. Que são bons confeiteiros e bons cozinheiros. Sim, conheço, que eu consigo lembrar de cabeça, assim, são dois que eu conheço que são muito bons nos dois. Eu gostaria de fazer os dois, mas um é diferente do outro. Tem que seguir a risca um, outro tu tem mais Isso. liberdade de fazer. Eu gostaria de fazer dois, mas vai ser muito mais complicado do que fazer um. Dá pra fazer os dois, mas fazer os dois muito bem feitos como eu te falei, poucas pessoas que eu conheço, mas dá pra fazer. Mas normalmente o pessoal acaba seguindo um caminho, claro, eu acho que tem que tentar os dois, né? Provar de um, provar de outro, ver qual o ramo que tu te identifica mais. E se tu quiser seguir com os dois, tudo certo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem, vai conseguir. Ou se não, tu escolhe um caminho e entra de cabeça nele, mas eu acho que tem que começar nos dois, né? Aprender as técnicas de cozinha quente, as técnicas de doce, aí depois tu decide o que tu quer, qual o passo que tu vai tomar. E qual o bolo mais difícil que tu já fez? Bolo? Ou o doce mais difícil que tu já fez, hein? Foi o bolo de aniversário que eu fiz pro meu primo. Com Kit Kat, tinha que cortar ele no meio pra rechear ele dentro. Nossa, já tem um padrão de dificuldade a mais. Onde é que tu pega as tuas receitas? Tudo com a minha mãe. Tudo com a tua mãe. Ela me ensinou tudo e ainda ela quer me ensinar mais coisas. Mas a tua mãe trabalha com isso ou com gastronomia, alguma coisa, não? Não, na verdade ela trabalha como professora. Ah, legal. Só que ela que cozinha, ela que faz as coisas lá em casa, ela é a dona de casa. É apaixonada pela cozinha, assim, legal. É aí que a paixão pela cozinha normalmente vem de casa, assim. Então, ter essa referência, ter esse exemplo em casa, que normalmente te fazem ter essa paixão pela comida e por servir, que eu acho que é o importante ver alguém com essa disposição, com esse amor para entregar, acho que faz a diferença na vida de todo mundo, assim. E tu pretende sair de Tubarão? Pretende ficar aqui? Como é que tu imagina o teu futuro? Imagino sair de Tubarão, ter uma visão mais ampla da onde que eu posso ficar e trabalhar. Estudar fora também é importante, principalmente fora do país, se tiver oportunidade. Mas tu é novo, vale a pena pegar umas experiências fora e pegar outras referências, assim. Engrandece muito como pessoa também e como profissional, né? E faculdade, tu vai fazer gastronomia, já pensou nisso, não pensou? Sempre meu sonho era fazer faculdade de gastronomia. Aqui em Tubarão a gente tem a Unisul que tem um curso legal, Criciúma também tem um curso bom, e dá para fazer também fora São Paulo, Água de São Pedro, é um dos cursos um dos cursos mais renomados do Brasil, tem bastante coisa boa para fazer.
Você fez curso de gastronomia, mas em qual cidade e local que você fez? Eu não fiz curso de gastronomia, eu fiz engenharia e a minha cozinha toda é, digamos, autodidata. Tudo que eu aprendi foi lendo, estudando, trabalhando com algumas pessoas e tenho muito livro. Eu digo que eu estudei muito, mas não do jeito convencional, né? Não de uma sala de aula. Foi tudo sozinho mesmo. As pessoas falam que ser chefe de cozinha é fácil, que tu consegue administrar. E eu queria saber se era fácil ter essa sensação. Não, ser chefe de cozinha não é fácil. É muito difícil, na verdade, ser chefe de cozinha. O pessoal tem uma visão meio lúdica do trabalho de cozinha, assim, da visão do salão. Tudo bem bonitinho, arrumado, todo mundo sorrindo. Quando tu tá no restaurante, tu tá num momento feliz. Só que atrás daquela paredezinha de vidro lá que tá todo mundo, é ambiente quente, ambiente estressante. E a cozinha é muito manual. É como se fosse um artesanato. Então, tem que lidar com a variação do humor das pessoas, quando tá bem, cozinha bem, quando tá mal, cozinha mal. Então, saber lidar com essas coisas é bem difícil, assim. Então, além de saber cozinhar muito bem, tem que saber lidar com a equipe. Esse é o grande diferencial do chefe. Pode ser o melhor cozinheiro do mundo, só que se tu não conseguir trabalhar em equipe, se tu não conseguir fazer rodar um serviço, tu não vai conseguir ser um bom chefe. O chefe de cozinha vai muito além de se cozinhar bem. O chefe de cozinha é a pessoa que controla custo, que sabe se o prato está dando dinheiro, se não tá. Não adianta nada ter um restaurante maravilhoso, com uma comida boa e que não consiga pagar os funcionários. Então, tu não está sendo um bom chefe. Então, tudo isso engloba no trabalho de chefe de cozinha. É muito mais amplo do que somente colocar um bife na panela e virar. Então, é um trabalho mais complexo, que exige em várias áreas. E então, de fácil não tem nada, assim, mas é muito gratificante. É, aquela parte que tu falou assim, na parte da equipe que não trabalha, eu queria saber se tem uma equipe que te ajuda lá nos eventos que tu faz. Sim, a gente tem uma equipe. Hoje eu não tenho uma equipe fixa, né? Porque como eu trabalho com evento, então eu tenho pessoas que trabalham de freelance. Então eu tenho, como eu não abro todo dia, eu tenho uma equipe que trabalha nos eventos pontuais comigo. Mas tem o pessoal da louça, tem o pessoal que faz o pré-preparo antes. Então assim, o evento é no sábado. Na quinta-feira a gente começa a preparar as coisas. A gente começa a fazer os molhos, começa a fazer os caldos e preparar tudo para chegar na hora do evento, estar tudo prontinho, a gente conseguir servir tudo no horário, na temperatura certa, na apresentação certa. Tem molhos que levam 4 dias para ficar pronto. Então a gente começa um pouco antes, assim, as coisas. Eu vou te perguntar, você gosta de fazer churrasco? Muito. Muito, assim. Eu até brinco que eu sou amigo de alguns churrasqueiros profissionais, assim, de que fazem festival, e eles sempre me convidam, Felipe, vamos vir pro churrasco, vamos pro churrasco. Eu falei, cara, eu gosto de fazer tanto churrasco que eu não quero que ele vire profissão. Eu quero que ele fique meu lazer, assim. Então hoje eu não tô cozinhando, não tô na cozinha fazendo comida. Eu gosto de fazer churrasco para me divertir. Então churrasco para mim hoje é o meu hobby, é minha válvula de escape. Então é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, churrasco. E tu gosta de fazer churrasco? Gosto. Eu e meu pai que faz churrasco lá em casa. Tu e teu pai faz churrasco lá em casa? Carne bem passada ou mal passada? Olha. De passado. Não, daí não, né? Só tem dois tipos de carne. Ou ela tá mal feita ou ela tá mal passada. Ele que entende dos pedaços de carne, eu não entendo nada. Tem o churrasco, ele é bem completo. Eu dou aula de churrasco. Aí tem vários cortes de carne. Alguns servem com a cocção mais longa, umas com a cocção mais rápida. Tem uma infinidade de coisas dentro do churrasco. Tipo de cocção, dá pra fazer defumação, dá pra cozinhar em grelha, dá pra cozinhar espeto, os tipos de sal. Então o churrasco é bem amplo. Dá pra cozinhar fazer churrasco de vários jeitos, em vários lugares. E hoje eu tenho bastante amigo no mundo do churrasco. Eu até estava em São Paulo agora, faz umas 2 semanas, num festival de churrasco chamado Bárbaros. Tava todos os melhores churrasqueiros do Brasil lá, fazendo peixe, carne, ostra, búfalo. Já ouvi falar em Portela. Mário Portela é um chefe de cozinha, assador, que ele que ele assa um búfalo inteiro no festival. Ele começa um dia antes e assa um búfalo inteiro, assim. Depois tem as fotos ali, posso te mostrar. Mas é bem, bem legal, assim. Fica o búfalo inteirão, ele bota o fogo embaixo devagarinho e vai fazendo o festival. É bem bacana, assim. É, uma coisa que eu ainda não te perguntei. Você gosta de fazer peixe? Ou tu gosta de comer? Peixe? É.
Não é minha especialidade, mas cada vez está virando, digamos, é o meu projeto para o segundo semestre do ano trabalhar mais com peixe. Hoje eu não trabalho muito, mas gosto e é o meu, digamos, meu próximo desafio é trabalhar mais com peixe. Eu fiz até uma gravação agora, faz um mês, para uma empresa aqui de Laguna que se chama Lago Brás. E eles importam peixe, fazem congelamento, então a gente fez uma série de vídeos com peixe, então agora eu vou começar agora a trabalhar mais com peixe, limpar, descamar, servir em vários jeitos e melhorar as técnicas. É o meu desafio pro segundo semestre de 2027. Qual é o ingrediente que você mais gosta de usar na culinária? Cada pergunta é difícil, hein, Miguel? Que isso? Tomilho é um ingrediente que eu uso praticamente em tudo. Azeite de oliva, manteiga. Mas eu acho que esses aí são a base. Eu acho que com esses 3 aí eu me viro com qualquer coisa. Qual é o ingrediente que você que é subestimado? Superestimado ou subestimado? Subestimado. Subestimado. Cara, até postei esses dias o limão. Sabe aquele limãozinho de casa, aquele limão? Aquele ali pra mim é um item muito subestimado. Ele tem um arame incrível, um sabor muito bom e a gente não dá o valor que ele tem. Para temperar, para fazer salada, até para comer, assim, ele é muito gostoso. Então acho que a gente dá pouco valor pro limão comum, que a gente chama de limão cravo. E superestimado eu acho o risoto. Risoto eu acho um prato superestimado. O pessoal tem uma pira com o risoto, mas eu acho ele completamente banal, assim. Eu não sei se tu vai saber, é um doce, eu acho que é banana flambada, sabe? Sim. Banana flambada, sei, é um clássico da cozinha francesa. E ele acompanha algumas coisas, mas nada mais é do que uma banana, açúcar e algum álcool para flambar isso aí. Então, geralmente a gente usa um licor um conhaque ou um licor de laranja, alguma coisa que tenha uma quantidade de álcool significativa para pegar fogo e flambar. É algo que tem que ter uma supervisão de um adulto para fazer. Eu queria saber se tu faz drinks. Faço alguma coisa. Quem me acompanha nas redes sociais, ele sabe que eu sou um grande fã de Negroni, que é um drink clássico. E hoje eu tenho uma proximidade grande com uma empresa, com uma destilaria, que é a Verve. E a gente faz alguns cursos ali na minha cozinha. A gente fez um de Negroni, vai ter agora um drink com whisky. Não é minha especialidade, entendo alguma coisa, mas o drink que eu faço, assim, que eu consumo e que eu entendo o processo é o Negroni. Obrigado pela conversa, a gente já tá encaminhando pro final. E onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Pelo Instagram, eu acho que o meu principal canal de contato aí, que é felipe.kinderman, com K e 2 N's no final. Não esqueça de seguir o @Parque Diamante Mais Energia. E o convite para fazer o workshop de risoto comigo lá tá de pé, dia 30/6. Aí depois a gente faz como é que vai funcionar ali. Mas quem quiser participar também do workshop, é só me procurar na rede social lá que tem todas as informações. Esse foi o episódio, até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.